A gente conhece bem essa sensação, né? De repente, estamos de novo naquela mesma discussão, sentindo aquela mesma frustração de sempre. É como se fosse um disco arranhado, tocando a mesma música sem parar. E, vamos combinar, nem sempre é uma música que a gente gosta de ouvir. Mas, e se a solução para quebrar esses padrões dolorosos não estivesse onde a gente imagina? E se ela estivesse num lugar totalmente inesperado? Pois é, essa é a grande questão, né? A pergunta de R$ 1 milhão da nossa vida afetiva. Porque, mesmo a gente querendo muito fazer diferente, a gente acaba caindo nos mesmíssimos buracos. É quase como se a gente estivesse seguindo um roteiro invisível, uma rotina da qual a gente não consegue escapar e que, infelizmente, sempre termina com a mesma dor. Então, segura essa ideia. A chave para a gente entender os nossos próprios ciclos talvez esteja na forma como dezenas de músicos conseguem transformar um ruído caótico numa sinfonia cheia de harmonia. Eu sei, parece uma conexão meio maluca, né? Mas a lógica por trás dela, nossa, é surpreendentemente poderosa. Para começar, a gente precisa enxergar um ensaio não como um simples encontro de pessoas. É muito mais. É um baita processo organizacional. Pensa bem, é um sistema todo projetado para pegar a desorganização, o caos de um monte de vozes diferentes e transformar aquilo em algo coerente, em algo ordenado. E é justamente essa jornada do caos para a ordem que nos interessa aqui. O mais interessante nisso tudo é que quebra aquela ideia de genialidade que surge do nada, sabe? Uma grande música não aparece no estalo. Ela segue um caminho, um processo, da ideia para a partitura, do maestro para os músicos. Nada, absolutamente nada é por acaso. E aqui já fica a primeira lição. Um relacionamento saudável também não é um acidente feliz. Ele é o resultado de um processo. E afinal de contas, o que é um processo? Bom, a teoria diz que é exatamente isso, uma sequência que descreve como algo muda de um estado para outro. Um relacionamento é isso, uma constante mudança de estados, do primeiro encontro até a convivência diária. A grande questão é, esse processo está sendo consciente ou a gente está deixando tudo no piloto automático? Essa citação da fonte da nossa análise é brilhante. Um ensaio começa com alta entropia, que é um termo lá da física para caos, para desordem mesmo. O objetivo do processo todo é reduzir essa entropia, é transformar o caos em ordem. E isso, olha, ilustra perfeitamente o nosso desafio. Como é que a gente pega a desordem dos conflitos e chega na estabilidade da harmonia? E aqui a gente chega no coração da ideia. Não são só as ações que a gente faz isoladamente que importam. O que realmente pesa é a intenção que guia essas ações, a estratégia por trás de tudo. É o que a teoria chama de metaprocesso. Dá uma olhada nesse fluxograma. Parece complicado, né? Mas ele nada mais é que um mapa desse tal de metaprocesso de um ensaio. Não são passos soltos, é um sistema que tem afinação, leitura, combinação de sons, validação. Cada pequena ação serve a um propósito maior, a harmonia no final. É literalmente um mapa para sair do caos. Então, o ponto crucial é esse. Um relacionamento pode ser vivido de um jeito reativo, no piloto automático, sabe? Onde os padrões se repetem porque simplesmente não existe uma intenção por trás. Ou ele pode ser vivido por design, de forma intencional, onde as ações são estruturadas para um objetivo. A grande diferença é ter ou não ter um mapa. E como é que a gente traduz essa metáfora para a nossa vida? Os microprocessos de um ensaio têm paralelos perfeitos. Afinar os instrumentos é alinhar valores e expectativas. A leitura à primeira vista é aquela fase inicial de conhecer o outro. Combinar vozes é aprender a se comunicar e juntar duas vidas numa só. E a execução completa é a dinâmica do dia a dia. Cada fase dessas exige intenção. Certo, entendemos o problema, entendemos a metáfora. Mas na prática, como é que a gente sai do ciclo? A resposta está em outro conceito poderoso que vem do mundo das organizações: a aprendizagem. Aprendizagem organizacional parece um termo complicado, mas a ideia é simples e muito profunda. Significa, basicamente, mudar o comportamento por causa de uma experiência que se viveu. Não adianta só entender o erro, sabe? É preciso agir diferente da próxima vez. A experiência só vira aprendizado de verdade quando gera uma mudança real de atitude e de ação. E isso nos leva a um processo super prático de 3 passos. Primeiro, criação de conhecimento. Passou a briga, a poeira baixou, analisa friamente o que aconteceu. Segundo, retenção de conhecimento. Lembra conscientemente qual foi o gatilho, qual foi o resultado. E o passo fundamental, transferência de conhecimento.
usa essa lição para, na próxima situação parecida, agir diferente e finalmente quebrar o padrão. Isso muda tudo. Com esse metaprocesso de aprendizagem, uma experiência dolorosa deixa de ser só um erro repetido para se tornar um dado valioso que nos informa e nos capacita para construir um futuro com mais consciência. A dor acaba virando matéria-prima para o nosso crescimento. A conclusão lógica de tudo isso é uma mudança de papel. A gente deixa de ser só um músico na orquestra que toca as notas dadas pela rotina e assume o pódio. A gente passa a ser o maestro, a maestrina da nossa própria vida afetiva. E quais são as competências de um maestro? Bem, como a gente vê aqui, são as mesmas que precisamos num relacionamento. Comunicação, liderança, organização, saber resolver conflitos e motivação. E não se trata de controlar o outro, de forma alguma, mas sim de conduzir o processo com clareza e com intenção. Essa citação final amarra toda a nossa análise de um jeito perfeito. Gerir um ensaio é gerir pessoas, tempo e som. E o que é gerir um relacionamento se não gerir pessoas, com as suas individualidades, gerir o tempo, a história e o futuro da relação, e gerir o som, que é a qualidade da comunicação? Então a pergunta que fica é sobre o nosso poder de escolha. A gente vai continuar no piloto automático, tocando a mesma música repetida e esperando um resultado diferente? Ou a gente está pronto para pegar a batuta, entender o processo e começar a reger, com intenção e consciência, a complexa e bela sinfonia da nossa própria vida? A partitura está nas nossas mãos.